Fala aí galera, soltei, se prepare para um checkmate. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui para poder conversar um pouco com vocês sobre o mais novo deck anunciado pela Konami. Não é um deck qualquer, é um deck TCG exclusivo. Pois é, a gente vai comentar sobre o último deck TCG exclusivo que a Konami lançou. Lembra qual foi o último antes desse que a Konami lançou? Eu não sei se foi o último, mas foi um deck pouco relevante, que tem uma cartinha chamada Jumpscare. Habakiri. Pois é, o Habakiri foi o último grande lançamento da Konami TCG exclusivo, tá? Vai vir aí o Legendary Modern Deck, carta exclusiva de Luna Light, será o que é que vem por aí? Enfim, até lá a Konami decidiu lançar um arquétipo novo em Chaos Orange, que é a próxima main collection que dropa no começo de julho. Então, a Konami tinha anunciado esse deck de xadrez que eles iam lançar em algum momento, e o local em que ele foi lançado foi agora em Chaos Orange. E esse deck tem particularidades interessantes. Obviamente você já percebeu que tem um tempinho aí que eu tô sem fazer vídeos, como vocês podem ver não tem os desenhos aqui na minha parede, porque eu mudei de casa, né? Então eu tô numa casa nova e eu ainda tô organizando as coisas, por isso o fluxo de vídeos foi perdido nos últimos dias, mas eu espero voltar em breve. Inclusive, deixa feedback aí nos comentários para dizer se o volume tá bom, se tá dando pra entender legal, porque tá com muito eco aqui, eu ainda não tô acostumado. Eu não sei se eu tenho que fazer alguma coisa a respeito ou se tá bom o suficiente. Deixa nos comentários. Dito isso, vamos acompanhar sobre do que se trata o novo exclusivo TCG da Konami, que é o deck de xadrez. O assunto é esse, meus amigos, partindo então, vamos lá. Muito bem, então aqui na tela a gente vai acompanhar sobre o anúncio que eles fizeram. Então, o nome do arquétipo é Angelet, eu não sei se é assim que fala, mas enfim. Ele vem agora na coleção de Chaos Orange como exclusivo TCG, já que o Chaos Orange já lançou lá no OCG há bastante tempo e obviamente essas cartas não existem por lá. Pois é, vai só existir aqui. E aqui a gente já vê umas paradas interessantes em volta desse deck. O único monstro de main deck que tem é esse e ele não tem Angelet no nome. Tem um Exceed, pois é, e esse Exceed é bem do esquisito pra te falar a verdade. Mas é que, na verdade, isso aqui é a World Premiere Team e more, né? Então aqui foi anunciado as cartas Angelet, que na verdade, esse monstro não é do arquétipo. E esse Exceed não é do arquétipo. É um post único que eles fizeram. Só que esse monstro a gente vai usar assim no arquétipo. Esse Exceed não, ignora ele. Mas o que tem do arquétipo em si é essa Field Spell e só. E aí nós recebemos 1, 2, 3... 4 Synchros e 2 Traps. Então, 2 Traps, 4 monstros Synchros e uma Field Spell. É isso que nós recebemos do arquétipo. É como se fosse aquela primeira leva do Mitsurugi que veio o Murakumo, o Mitama, o Mitsu Ritual, o Mitsu Prayers. Lembra que já fazia o deck ser relevante? Na segunda leva do Mitsurugi veio o Habakiri explosivo e o Mitsu Mirror, que fez o pré-prep ser usado? Sim, mas também veio um monte de carta ruim que a gente nem usa, tipo o Osso, o Kaiju, né? O Aramasa veio ali também que foi bom e tal, mas teve uma segunda leva. Aqui também virá uma segunda leva, vocês vão ver que tem bastante lacuna para ser preenchidas. Mas por hora é um arquétipo que tem uma Field Spell, 4 Synchros e 2 Traps. Pois é, e se você forçar a barra, dá pra dizer que esse boneco que vai vir Overframe também é um boneco desse arquétipo. Então, vamos tentar entender do que se trata esse arquétipozinho aqui. Antes de mais nada, eu não consegui encontrar relação nenhuma e nem é o meu objetivo falar aqui de relação com a porra do xadrez. Eu não sei se eles foram competentes em fazer um deck de xadrez bom aqui. Tem umas dinâmicas que são esquisitas da gente entender, eu confesso que eu não entendi muito bem até agora, mas a gente vai conversando sobre o arquétipo. O primeiro boneco que a gente vai conversar, na verdade, vamos pular ele por enquanto, que eu vou deixar ele pro final, tá? Vamos entender o arquétipo em si. Primeiro vamos para a Field Spell, Angelet Problem, que é uma Field Spell, um campo. Lembrando que aquela spell que busca qualquer Field Spell, a Bifrost, por banir o monstro do extra deck, ela ainda não tem previsão para chegar pra gente, salvo engano, porque na verdade ela vai vir no import das Overframe The Heroes, né? Então vai demorar um pouquinho ainda, mas enfim. Essa spell aqui, ela diz o seguinte, não é uma spell rota, e uma vez por turno você pode descartar uma spell ou trap, e aí você vai fazer Special Summon de um nível 2, Angelet, monstro do extra deck.
Eu vou chamar de Angelet, tá, gente? Se tiver errado, desculpa. E se fizer, você coloca um Angelet monstro do teu extra deck na tua Spell Trap Zone face up, né? Obviamente, né? Como Continuous Spell. Isso aqui, na hora que eu li, já me deu um deck desse de ficar colocando cartas face up na Spell Trap Zone, de ficar colocando monstros ali, sabe? Porque olha só que gimmick diferente, que dinâmica interessante. Os monstros tratados como Continuous Spell ou como equipamento. O Magistus, por exemplo, ele trabalha com isso, só que com equipamento. Aí eu vi e pensei, cara, é um Magistus. É um Magistus novo. Diferente, por exemplo, de um Snake Eye da vida. O Snake Eye colocava face up como Spell Trap. Como spell contínuos. E tem uma parada que é importante na leitura dessas cartas, se a carta é tratada como continuous spell ou como continuous trap, tá? E se é equipamento. Se é equipamento, geralmente ele vai dar, esse monstro tratado como equipamento vai dar propriedades para o monstro no qual ele está equipado. Vai ter alguma coisa nesse sentido. Como, por exemplo, se a gente for buscar o Magistus, que eu acho que atualmente é o deck referência nesse sentido, você tem... ele não dá necessariamente propriedades para o monstro, né? Mas enfim, eu vou pegar aqui esse equipamento do Magistus, ó, a Niraru, que ela tem um efeito que é, enquanto ela está equipada em um monstro, você pode escolher um Magistus card na tua Spell Trap Zone e uma Spell Trap que o oponente controla. Destrua-os. Então, ela tem esse efeito aí, mas ela é um monstro que está equipado em alguém, tá? E a gente usa esses monstros que estão equipados para te dar alguns efeitos extras, como esse efeito aí de ignição e principalmente o efeito da Artemis de buscar cartas, e a gente usa eles das zonas de trás para fazer o Choroso. Eles lançaram o Choroso bem depois, mas fizeram o Choroso. Então, vai pegando aí o esquema. Só que aqui é um pouco diferente, porque aqui não são equipamentos. E, como eu falei, faz diferença se você trata o monstro como equipamento, como spell contínuo ou como trap contínuo. Se você for dar uma olhada no Snake Eye, e aí eu quero trazer isso aqui só pra gente poder tirar o bagulho da frente. Se você tem aqui o Snake Eye, você vai ver que nós temos a Snake Eyes Jabelstar. Ela vai para trás. Você ativa a Snake Eye Temple, né? Esse equipamento aqui, essa Field Spell, por exemplo. E quando ela é ativada, você coloca um Snake Eye monstro como Continuous Spell. Como Continuous Spell. E por que isso é relevante? Porque essa mina tem um efeito. Ó. Enquanto ela está equipada, enquanto ela é uma Spell contínua, você vai poder escolher um Fire monstro no teu cemitério, exceto ela mesma. Coloque o Face Up como Continuous Spell e se fizer, faz suma dessa carta. Por que é tão relevante você dizer que ela é uma spell contínua, mesmo sendo um monstro? Porque traps têm uma característica peculiar. Traps são cartas de speed 2, automaticamente. Então, se uma carta é tratada como continuous trap, seja lá qual for o efeito que ela tem, esse efeito automaticamente passa a ser quick. Assim como o efeito de trap no cemitério. Traps automaticamente, por serem rosas, por serem traps, elas são cartas com efeitos rápidos. Então, uma trap que tem efeito no cemitério, o texto da carta não precisa dizer que aquele efeito é quick. A carta é quick, porque ela é uma trap, mesmo que tenha efeito no cemitério. Ela é quick. Claro que restrita as condições de ativação, mas se está no cemitério, tem efeito no cemitério, é quick, é speed 2. Por isso que é importante essas cartas serem detalhadas, dizendo se é Continuous Spell ou Continuous Trap. Tem uma carta que você coloca que ela é tratada como Continuous Trap, por isso o efeito dela é rápido. Esse monstro pode ser o Vision Hero, cadê? Esse cara aqui, ó, o Increase. O Increase, quando ele vai para trás, ele é tratado como Continuous Trap. E aí, por isso que o efeito dele, ó, que durante a main phase, se ele é tratado como Continuous Trap e o Ferris, que é o monstro que interage com ele, né, o Vision Hero Ferris, ele coloca o monstro como Continuous Trap, ó. Se ele é Normal Spell, você pode colocar um Vision Hero do deck na Spell Trap Zone como Continuous Trap. E aí o efeito do Increase, que é de, enquanto ele está tratado como Continuous Trap, você tributa um Hero e faz summon dessa carta, automaticamente é um efeito Quick, porque ele é uma Trap contínua. Tá entendendo? Assim como o Centurion também tem essa dinâmica. Então, eu só quero deixar claro isso, porque já percebeu que a dinâmica desse deck é colocar os monstros na Spell Trap Zone. Como? Como Continuous Spell. Isso faz diferença, porque isso faz com que os efeitos deles não sejam quicks. Beleza? Seguindo para o segundo efeito da Field Spell. Se um Face Up Angelet Monster Card que você controla é destruído por batalha ou efeito, você pode retornar o Angelet Monster Card da Spell Trap Zone para o extra deck e faz summon dele mesmo. É uma carta um pouco esquisita, mas enfim.
Basicamente, o objetivo dela é invocar um boneco e colocar alguém equipado, né? Eu vou chamar de equipado, mas é colocar na Spell Trap Zone e a partir daí eles vão ter os efeitos. Daqui a gente já vê a gimmick do deck. Seguimos então para ver o que são esses monstros, porque, como vocês podem ver, é um deck esquisito, que ele só tem uma Field Spell no main deck e 2 traps. O resto das cartas tá no extra deck, o que é um puta incentivo para esse deck ser uma mini engine. Uma mini engine para se usar em alguns decks, porque as cartas, a maioria dela, não estão no teu deck, estão no teu extra. Bom, esse boneco aqui é o nível 10. Ele é feito com um Tunny ou mais não Tunny, tem 3.000 de ataque, e o efeito dele é o seguinte, todos eles têm características em comum. Eles têm um efeito de campo, que não é quick, eles têm um efeito de quando eles viram Continual Spells, é um trigger, na hora que ele vira uma Continual Spell, ele tem um efeito, e tem um segundo efeito que é um efeito contínuo de Spell contínua. Vamos lá, você pode escolher um monstro que o oponente controla. Bana, muito simples. Escolhe um monstro que o oponente controla, bane ele. Esse efeito não é quick, é o efeito de ignição. Beleza? Seguimos. Se ele é colocado... Ah, e detalhe, ele não pode ser invocado pelo efeito da Field Spell, obviamente. A Field Spell invoca o nível 2 e até agora tem um Synchro 10, um Synchro 8, um Synchro 7 e um Synchro 2. Esse é o único que a Field Spell invoca, que é como se fosse o peão, né? Esse cara eu nem sei o que ele é, mas enfim. Seguimos. Se ele é colocado na Spell Trap Zone como Continual Spell, aí ele triga um efeito. Você pode adicionar o Angelet Trap do deck ou o Cemitério para tua mão, beleza? Ele busca uma Trap. Agora, o efeito contínuo dele é o seguinte, que enquanto ele está tratado como Continual Spell, seu oponente pode somente tentar ativar 5 efeitos de monstros por turno. E isso aqui é brutal, tá? Brutal. Então, quando ele é tratado como Continual Spell, ele vai para a zona de Spell Trap e busca uma Trap. E é uma Floodgate. E aqui ele não tem a amarração de precisar ter Angelet monstro na mesa ou algo do tipo. Não, basta que ele seja tratado como Spell contínuo. Isso já restringe o oponente a tentar ativar apenas 5 efeitos de monstro por turno. Tudo bem, porque é só destruir ele, né? Seguimos com o resto do efeito. Ah, e detalhe, eles são simples e não são triggers, né? Então, se você dá essa Field Spell e destrói esse boneco, ele volta pro deck e você invoca de novo pelo efeito da Field Spell, ele não entra trigando esse efeito aqui, né? Porque o efeito dele é efeito de ignição e não é trigger, nem quick. Enfim, o outro é o Angelet Bastion, que é nível 8. Ele é feito com Tunny ou mais não Tunny, e aí segue o mesmo padrão do outro. Tem o efeito de ignição no campo, tem o efeito de quando ele vai tratado como Spell contínuo, e tem o efeito contínuo de Spell contínua. Seguimos. Então agora o efeito dele é o seguinte, ó, você pode escolher um outro card nessa, como é que é? Um outer card, uma outra carta na coluna dele, na mesma coluna que o Bastion, pode ser Spell Trap, tá? Você vai banir ela, legal, então escolhe outro card na mesma coluna e bane ele. Que é como se fosse uma torre, né? Eu suponho. Então como se fosse uma torre. Aqui talvez ele seja a rainha, você escolhe um monstro que o oponente controla, bane, porque não tem restrições na movimentação. Esse cara é na coluna, como se fosse uma torre do xadrez, né? Enfim, se ele é colocado na Spell Trap Zone como Continual Spell, você vai poder colocar um Angelet Chatranga, que é esse cara aqui, do teu deck, como Continual Spell. Então, se eu coloco ele na minha zona de Spell, ele dá efeito e coloca esse outro boneco. A gente já vê jogada se formando a partir daí. O efeito contínuo dele é o seguinte, que enquanto ele é tratado como Continual Spell, outros Angelet Cards no campo não podem ser destruídos por efeitos do oponente. Agora começa a feder o caldo. Por quê? Se esse cara tá na Spell, na zona de Spell contínua, você não vai colocar ele direto, você sempre vai colocar o Bastion. O Bastion vai dar efeito e vai colocar o Chatranga. E aí o Chatranga tem efeito de Floodgate e não morre por efeito. Não adianta dar Fallen the Virtuals nele, porque esse cara protege ele de morrer. Aí o oponente fica restrito a poder fazer só 5 efeitos de monstro. Não é jogada de full, não é skip turn, mas o cara só pode tentar ativar 5 efeitos de monstro depois que esse porra tá na mesa. E isso é escroto. Vai continuar escroto não, porque a gente chega no cavalo. E aí eu não sei como diabos eles iam fazer uma dinâmica para tentar fazer o cavalo fazer o L. Que é o seguinte, e aí, enfim, o que eles tentaram fazer? Você pode escolher um outro monstro, você pode escolher um monstro em outra coluna. Bana-o. É isso. Então é um monstro em outra coluna que não seja a mesma coluna que ele, independente de qual seja. Então qualquer monstro em outra coluna que não seja a que ele está, você pode escolher e banir. Isso é interessante porque quando você for jogar,
As zonas que você coloca os seus monstros vão fazer diferença e eu gosto desse tipo de coisa. Bom, se ele é colocado como spell contínua, ele triga e busca um Angelect Spell do deck. Então ele pode pegar a Field Spell. Até agora só tem uma spell, que é a Field Spell, e ele busca uma spell. Não é Field Spell que ele busca uma spell, tá? Então, na próxima leva, as cartas novas que vierem vão ser buscadas pelo cavalo. O efeito dele contínuo é o seguinte, que enquanto ele tá como spell contínua, toda vez que o oponente tiver uma carta ou efeito, você queima 500 de dano quando a carta resolve. Esse efeito é completamente desnecessário. É quando uma carta ou efeito é ativado, não é efeito de monstro. Então, tipo, não é nem que eles tentaram combar isso com essa carta que faz com que o oponente possa ativar só 5 efeitos e esse cara dá 500 para cada um. Então ele vai dar, no máximo, 2.500, porque esse cara tá restringindo o efeito do oponente. Não. Se o cara vai ativar um monte de spell, queima também. Chato isso aqui, porque fica mais perto de matar o oponente. Mesmo que não entre na regra do tempo, mas ainda assim é bem escroto. O cara fica bem perto de morrer sempre. Bom, por fim nós temos o peão. Eu entendo pela arte que é o peãozinho, né? E aí ele é o mais fraquinho, por isso que ele é o nível 2. Ele não tem... Ele é diferente dos outros. Ele não tem efeito quando ele tá na zona de spell. E eu nem quero colocar ele na zona de spell. Vamos ver. E ele é o único monstro que é invocável pelo efeito do campo, da Field Spell. Ele diz o seguinte, ó, você pode escolher um monstro na coluna adjacente, um monstro do oponente na coluna adjacente a dele, né? Que é o que o peão faz. O peão pega as cartas na zona adjacente. Se ele tá na zona do meio, ele vai pegar aqui e aqui, né? Na Extra Monster Zone, por exemplo. Ele pega na Extra Monster Zone? Pode pegar na Extra Monster Zone sim. E aí você bane ele. Então você escolhe um monstro na zona adjacente, bane ele. E você dá o controle, você muda o controle dessa carta por mover a zona na Main Monster Zone na coluna adjacente. É esquisito. Se o controle dessa carta muda, você retorna essa carta pro Extra Deck. E o controlador dela faz summon de um Angelect monstro do Extra Deck. Basicamente, então, é complexo, tá? Ele interage com o monstro do oponente, não quick, de maneira de ignição. Como se fosse um peão comendo nas zonas adjacentes a dele, né? Na diagonal pros lados. Uma casa na diagonal pro lado, e aí você tem que dar o controle dele pro oponente, que é como se tivesse um tabuleiro de xadrez. Deixa eu trocar a tela aqui, mano, eu vou ter que mostrar o combo já pra vocês, só pra poder simbolizar melhor aqui, ó. Se ele tiver nessa zona aqui, por exemplo, ele vai poder pegar da zona adjacente, né, que é essas zonas do lado aqui, que eu creio que a Extra Monster Zone conta, né. Se for aqui, ó, ele pega as zonas adjacentes do lado ali, ó. E aí você bane o monstro do oponente e dá o controle pro oponente. Aí quando ele vai pro oponente, ele dá efeito mandatório de voltar pro Extra Deck e fazer o controlador dele, que é você, invocar um Synchro Angelect do teu Extra Deck. Então esse é o papel do peão, tá? E é interessante, não é quick, mas é um efeito de ignição, que você tira o monstro do oponente, dá o controle desse teu peão pro oponente. Do lado de lá ele vai dar o efeito mandatório, que é mandatório, né? Porque eu tô entendendo. Se o controle dessa carta muda, retorne ele pro Extra Deck. E aí o controlador dele, que sou eu, porque eu te dei esse peão, então ele volta pro meu Extra Deck, daí ele faz summon de um Angelect do Extra Deck. É um bicho interessante, tá? É um bicho bem interessante e ajuda a quebrar mesa. E eu gostei disso. Os bonecos aqui ajudam a quebrar a mesa e tem o efeito escroto quando estão equipados. Mas o peão, por exemplo, ele não vai ser tratado como Spell Trap contínuo. Beleza. E as traps? A trap é bem esquisita também, olha só. Essa trap, ela diz o seguinte, você dá o controle de um Angelect monstro que você controla pro oponente. Então, o objetivo é que você dê o peão pro oponente. E aí, se o oponente controla face up card na zona adjacente, do lado da zona que você der pro oponente, e Spell Trap Zones também, os efeitos daquelas cartas são negadas que estão na zona adjacente do peão. Então você dá o teu peão pro oponente e a trap diz que se tiver cartas nas zonas adjacentes, ou seja, nas casas ao redor dele, ele vai poder, você nega o efeito dessas cartas. É semelhante ao que os Exceed Springan tentam fazer com zonas adjacentes, sabe? É bem esquisito. Mas tá aí, você geralmente vai dar o peão pro oponente. Porque quando você faz isso e dá o peão pro oponente, o peão triga do lado de lá. O peão triga do lado de lá, volta pro teu Extra Deck e invoca um 5 pra você. Só que esse 5 que você invoca pelo efeito do peão no meio do turno do oponente, por causa do efeito da trap, não triga. E isso eu achei chato. Esses bichos poderiam ter efeitos triggers ao invés de ignição, e aí eles teriam esse efeito aqui, ó, sempre entrando, interagindo com o oponente, e eles não podem fazer isso. Mas a trap
quer fazer isso, quer dar o peão pro oponente, negar a zona adjacente ao peão, o peão trigger do lado de lá, volta pro extra deck e invoca um 5 pra você. Show de bola. Agora, ela tem um outro efeito que é o seguinte, você pode banir ela do cemitério como custo e pega uma Angelet Spell Trap do deck pra tua mão, então o Foolish Goods é uma carta pra ser usada aqui e ela também é um bom descarte pra tua Field Spell pra poder invocar o peão nível 2 pro teu campo e ela se bane e busca alguma outra carta. O que é chato é que a carta que eu quero buscar, que é esse boneco aqui, ela não busca porque ele não tem Angelet no nome. Seria bom se buscasse, mas tem outras formas de buscar ele. Por fim, nós temos a grande hand trap do deck, que é essa aqui. Essa hand trap é sinistra. Por quê? Se o oponente vai primeiro, você pode ativar essa carta da tua mão durante a stand-by do primeiro turno do oponente. Então, se o oponente está na stand-by do primeiro turno do oponente, tá? Então, se o cara ganhou no dado e vai primeiro, eu abrir com essa trap, eu ativo a trap da minha mão na stand-by dele, tá? Na stand-by dele. Qual que é o efeito? Você vai colocar um Angelet Field Spell da tua mão, deck ou cemitério face up no teu campo. Aqui eu achei estranho que ele não citou diretamente o nome da Field Spell. Ele falou um Field Spell. Eu acho que vai vir outra Field Spell por causa disso. Porque ele falou Field Spell e não citando nominalmente a Problems, né? Eu acho que é Problems o nome dela, da Field Spell aqui, que já existe. Problem. Não, ele disse Field Spell. Então vai vir outra Field Spell, eu acho, tá? E o que mais que ela faz? Ela coloca uma Field Spell e ainda faz summon de um nível 2 ou nível 7, ou seja, o peão ou o cavalo, do extra deck na extra Monster Zone. E se fizer, coloca o Angelet monstro do teu deck na Spell Trap Zone. E até o fim do próximo turno, depois que a carta resolve, você não pode fazer summon do extra deck, exceto simples. Então ela é uma hand trap que atrapalha pra cacete o oponente. Lembra daquelas hand traps de engine? Isso aqui pode ser uma delas. E onde que tá os bricks dessa hand trap aqui? Na Field Spell. Tem que ter a Field Spell, tá? Porque o que ela faz? Agora eu vou te mostrar no DB. Aqui a gente vai dar uma olhadinha rápida, se liga no que dá pra fazer. O oponente vai primeiro e eu tô com a trap. Então, o oponente vai primeiro, eu tô com a trap na mão, e aí na standby eu posso ativar o efeito da trap. Eu não interajo com ela, não interage com o oponente diretamente. Ela só pode ser dada, ela pode ser ativada na standby e tem o efeito de trap, que são 1000 efeitos, né, obviamente. Então, primeiro, você dá ela e tem que colocar a Field Spell do deck. Então, coloca a Field Spell do teu deck. E você vai poder fazer summon de um Angelet Synchro, daí eu invoco de nível 2 ou nível 7, que no caso só tem o cavalo ou o peão. Nesse caso, a gente, como é T0 do oponente, eu não estou jogando ainda, você invoca o cavalo porque ele é mais forte. E você coloca o Angelet do extra deck, né, na Spell Trap Zone, como Continue Spell. Exato, então eu vou colocar o nível 8, ó, que é o Bastion. Por quê? Porque agora o nível 8 que entrou, ele vai dar efeito e vai colocar o Chatranga, sei lá, que é a rainha aqui, né? E ela vai pra trás como Continue Spell, e aí ela tem um trigger. Quando ela é colocada como Continue Spell, ela triga um efeito e eu posso buscar uma trap. Aqui tem uma parada interessante que poderia rolar. Eles podem fazer ele cita Field Spell, né? A próxima Field Spell que viessem, porque essa carta na minha mão, ela não faz nada. A Field Spell não faz nada. O que isso me dá? Beleza, isso aqui parou agora. Acabei. Agora o oponente vai começar a jogar. Só que ele vai começar a jogar com um unlock ou uma restrição de poder tentar ativar somente 5 efeitos de monstros nesse turno. Então, o turno dele que ele vai começar a jogar só pode ter 5 movimentos. Só. De monstros, né? De efeito de monstro. Ah, mas é só dar o Fallen. Não adianta dar Fallen aqui. Até porque isso não é equipamento, né? É carta individual, é Continue Spell. Não adianta dar Fallen aqui. Não adianta, você vai ter que destruir aqui e depois aqui. Ou dar um jeito de negar ela, banir ela, tirar ela do campo. Porque esse bicho protege as cartas Angelet de serem destruídas. E se você destruir elas, de alguma forma, por efeito ou por batalha, o campo vai voltar algum Angelet do campo pro extra deck e invocar ele de novo. Enfim. Então, isso é o que a Hand Trap te dá hoje. A trap na mão, o campo e isso aqui na mesa com essa Floodgate. Floodgate. A Floodgate, né, mano? É uma carta escrota. E aí o cara tá restrito a fazer 5 movimentos. E olha só que isso é uma hand trap. Tipo, esse cara, se você não quiser buscar a trap, não pode. Não precisa. Se for como engine genérica, vamos supor, eu quero usar isso como engine genérica. E isso é uma trap. É uma hand trap que eu tô usando. Como Veile é, sabe? Enfim, como o Ash Blossom o Bag é. Enfim, eu posso usar isso. Vale a pena usar essa hand trap? Nego usa o Drive, o Gamma, o Delta. Então isso aqui é uma hand trap que tem esse brick, que é a Field Spell.
Então eu posso dar essa trap, pegar a Field Spell, e isso aqui vem do extra deck. Tudo bem, é pesado porque são bastante cartas do extra deck, mas o oponente vai jogar bem restrito. Ah, mas o Kiltane e tal... tudo bem, o Kiltane pode conseguir jogar com 5 movimentos, tranquilamente, de repente. Mas a jogada dele vai ficar fraca, mano, vai ficar estranha. Mesmo que você não tenha o plus dessa trap, isso é um brick e você tá impedindo o oponente de jogar. E o que é que o Fua tenta fazer? Restringir o movimento do oponente pro turno voltar pra você com o oponente fazendo teto baixo. Faz sentido. Então isso como hand trap já justifica. É um arquétipo novo que a Konami fez que dá pra usar isso em qualquer deck, tá? Qualquer deck. Então, fica esperto. Agora, sobre as novas cartas, eu acho que a Konami vai fazer uma nova leva que vai fazer com que isso esteja jogo, sabe? Porque aqui, se eu invoco o peão, que é o nível 2, e eu puder ativar essa trap da minha mão que eu busquei com o Chatranga, eu poderia dar a trap, dar o controle do peão pro oponente para negar as cartas dele, o peão ia trigar, voltar e eu ia invocar alguém. Aí a Field Spell poderia ter um efeito que, se você invoca, ao invés de ser essa Field Spell aqui, né? Sendo uma nova. Quando você invoca um Angelet Synchro, você triga, escolhe uma carta do oponente e destrói ela. Algum trigger desse, né? E aí, a Field Spell que deixasse você ativar a trap da tua mão, alguma coisa assim. Não sei. Aí eu poderia fazer o peão, ativar essa trap, dar o peão pro oponente para negar as cartas ao redor, pro peão voltar, invocar alguém, trigar o canto e matar uma do oponente. É mais ou menos o que eu imagino que eles podem fazer na próxima leva de efeitos, tá? Mas enfim, é meio que isso, cara, que a nova engine faz, o novo arquétipo faz. E eu acho que ele vai ser muito popular no Genesis. Mas é claro que eu deixei pro final o cara overframe, né? O Witness of the Ancient, que é esse boneco aqui. Ele é muito, muito interessante. Ele é um boneco máquina de luz, Tanner, de nível 8, e ele tem 0 de ataque. Isso é muito importante. Se liga. Ele tem o efeito que se você tem um Synchro monstro no teu campo ou no teu cemitério, você pode invocar ele da tua mão. Se esse card é special invocado, você vai dar um efeito. Você pode colocar até 3 Synchro monstros com nomes diferentes do extra deck e ou cemitério na tua Spell Trap Zone com Continuous Spell. E você pode Special Summon, Special Summon é mandatório. Um Arc Token, que é um token máquina de luz, 0 de ataque e defesa, cujo nível vai ser igual à quantidade de monstros que você colocou face up. Esse boneco é sinistro, só que você fica restrito aí a só invocar Synchros pro resto do turno. Esse boneco é sinistro. Eu invoco ele, ele coloca 2 dos meus Angelet face up como Continuous Spell, os dois trigam e ele ainda cria um token. Nível 8, Tanner com token 2, se eu colocar só 2, vira um Synchro 10 de graça. Não tem Barone aqui no TCG, mas no OCG, por exemplo, tem. Lá eles vão gostar muito de poder fazer Barone com isso aqui. Ele é bom, esse boneco é bem bom. E você pode colocar outros Synchros que não só os Angelet, porque ele coloca Synchro e não Angelet. Então você pode usar qualquer outro Synchro para colocar aí face up. Vai ajudar? Não sei. Mas você pode. Mas e aí? Ele não tem Angelet no nome. Como que eu interajo com ele? É aí que a gente vai para uma carta que ninguém se importa. Que é o nosso mano chamado Glitch. Em algum momento esse monstro apareceu anunciado aí pela Konami em Chaos Orange, e ele é um boneco, um Synchro 8, que tem o efeito Ki. Ele é genérico, ele é um Psyche, que é feito com Tanner ou mais não Tanner, e o efeito dele é o seguinte, ó, se ele é Synchro invocado, você pode adicionar um nível 8 ou maior monstro com 0 de ataque do deck para tua mão. Coincidentemente, esse boneco tem 0 de ataque, então, a partir de agora, você vai ver qualquer deck que pode fazer Synchro 8, podendo chegar na engine de Angelet, né? Por isso que essa engine é genérica. E aí agora eu vou te chamar para a tela do DB para a gente dar uma olhadinha numa jogada bem rápida. Pega qualquer engine que consiga fazer um Synchro 8. Ela é útil para você poder usar os Angelet. E aí se você vai usar uma engine grande ou uma engine pequena, fica a critério, mas você pode atrapalhar pra cacete o oponente. Se liga no que dá pra fazer. Se você tem um Albaz branco na mão, por exemplo, que eu quis usar de exemplo aqui, né? O Albaz branco pode vir por Special, joga ali o Albion pra eu pegar um Fallen na end, ele vai dar efeito pra invocar a Eclipse do deck. Aqui, como eu quero fazer a jogada mais big, eu fui grid e usei o Golden Sword Soul, né?
Então eu tributo a Eclésia, invoco o Golden Sword Soul, eu sincro pra fazer a Eclésia, porque a Eclésia volta na end, e aí eu faço o Albaz preto no turno do oponente fazendo Mirror Jade. Enfim, bane a Eclésia pra invocar o Albaz do Grave, isso triga o Golden Sword Soul que bane e invoca a Eclésia do cemitério. Aí sim, eu junto um Tanner com um não Tanner e faço o boneco, né? O Glitch Clutch que chega também em Chaos Orange, tá? Ele dá efeito pra pegar um nível 8 ou maior monstro com 0 de ataque, então Search eu pego o boneco novo, o Weakness, e é agora que o pau começa a quebrar, porque ele vai se invocar e ele vai colocar os Synchros, né, do extra deck aqui, ó. Então você coloca o Bastion, coloca só 2, tá? Porque é legal fazer só um token 2 ao invés de um token 3. Daí eu coloco o cavalo e a torre. Ok. E aí eu crio um token, né? O token pela quantidade de monstros que eu invoquei. O token vai ser nível 2. Isso triga o Bastion e triga o cavalo. O Bastion pega o cavalo, perdão, pega uma spell e o Bastion vai poder colocar o outro boneco. A partir de agora, esse cara ele pode buscar uma trap e ele também restringe os movimentos do oponente. Ele só pode ativar 5 efeitos de monstros por turno. Pois é, e agora? Bom, agora, como eu fiz jogada com o Albaz, eu não posso fazer mais nada, porque o campo invoca um Synchro 2. Eu tenho um Tanner 8 com um nível 2 na mesa, eu posso fazer qualquer Synchro 10. Como eu fiz o Albaz branco efeito, eu não posso fazer mais nada, porque eu só posso fazer fusão e Synchro 8 só. Mas a gente pode voltar na jogada, ignora o Albaz branco, volta o Albion, ou seja, ele não veio por Special Summon da mão, ele foi Normal Summon. Normal Summon Albaz branco trouxe a Eclésia do deck, então eu não tenho mais lock. Volta pra jogada agora. Porque agora eu posso sincrar o boneco que é nível 8 com o token que é nível 2 e eu faço um Chaos Angel. Falta 5/10 pra fazer. Se a jogada banisse com consistência, nesse exemplo, eu fiz a Eclésia Synchro, né? Isso aqui foi bom, porque como eu fiz a Eclésia Synchro, no outro turno ela pode se banir. E se ela pode se banir, eu posso trigar o Sword Soul Synchro 10. O Supreme, né? Que aí ele triga se uma carta é banida, banindo uma carta do oponente e uma do cemitério dele. Então é um bom conjunto de eu passar com a Eclésia Synchro e o Synchro Sword Soul nível 10. Pode ser uma boa possibilidade. No Gênesis isso vai cantar, mano, vai cantar. Mas enfim, eu fiz o Chaos Angel aqui porque ele deixa os Synchros inafetados. Aí, esse cara tem um outro efeito muito maneiro, que é que você pode escolher um monstro com 0 de ataque no teu cemitério e faz summon dele, imaginar com seus efeitos, só que ele não pode ser dado como material para Fusion, Synchro, Exceed ou Link Summon. Fusion, Synchro, Exceed ou Link Summon, você não pode usar ele para nada. Fusion, Synchro, Exceed ou Link Summon. Para que eu vou usar esse porra então? Foda-se, eu vou sincrar. Porque eu vou fazer o Tzolk'in. O Tzolk'in, ele é tratado sempre como nível 12. Então, se você dá efeito do Albaz branco na mão, não pode fazer ele. Ele não pode ser Synchro invocado. Então, não é um Synchro Summon. Ele deve ser Special invocado do extra deck por mandar 2 nível 5 maior monstro que você controla com o mesmo nível pro cemitério. Só que tem que ser um Tanner e um não Tanner. O Psyche aqui, ó, ele é não Tanner. E o nível 8 aqui, ele é Tanner. Então, um Tanner com um não Tanner de mesmo nível, no caso, nível 8, vira o Tzolk'in. Não é um Synchro Summon. Eu envio pro cemitério para, coincidentemente, invocar um Synchro. Eu faço o Tzolk'in, seto a Field Spell, trigo o Tzolk'in, invoco um Crystal Wing, por exemplo. Tá aí, mano. Então eu tenho esse Synchro 10, que pode ser o Synchro de Sword Soul, eu acho que é melhor do que o Chaos Angel, inclusive. A Eclésia vai voltar na end, eu tenho o Crystal Wing e eu tô impedindo o oponente de ativar efeito de monstro. Você pode ativar 5 por turno. Ainda tem a Field Spell, que se você quiser nem precisa usar, se for uma engine genérica, nem precisa usar a Spell, porque a Spell buscava pelo cavalo, a Trap buscava pela rainha. Nem precisa usar se você não quiser, mas se quiser, você pode fazer isso, ó, descarta, invoca o peão, e aí a Trap no cemitério... tem que colocar um bicho aqui, ó, na zona Spell Trap Zone, tá? A Trap pode se banir, buscar uma outra carta. Eu nem busquei pra você ver como tá faltando coisas, né? Tá faltando coisas. Se tiver um peão melhor do que esse pra eu invocar, pode ser interessante também. A carta que eu vou buscar aqui tem que ser interessante, porque aqui eu só posso buscar a outra Trap, que invoca um boneco de nível 7, equipa alguém, papapá. Então, fica faltando lacunas, tá? Então, por isso que eu não completei a jogada. Pode guardar ela na mão se quiser, nem invoca o peão, nem precisa usar isso se você quiser para ser uma engine genérica. Aí a Eclésia volta na end. E eu tenho isso aqui, que vai atrapalhar muito o oponente. Mas se você usar as cartas para usufruir, esses bonecos te dão plus. Então, essa é a nova engine. E, cara, ele vai ser bem popular no Genesis. Muito popular.
não existe em outro local, é um exclusivo TCG e é isso que eu queria te mostrar. O que você achou? Se eu esqueci de alguma coisa, deixa nos comentários. Valeu, falou e até mais, meus amigos. Tchau e listen.